Olá pessoal, bom dia a todos. 13 de setembro de 2020, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilhar mais um assunto da Palavra de Deus com você, com sua família. E nosso desejo, a nossa oração, a nossa esperança é que você esteja bem aí onde você estiver, nos assistindo, nos ouvindo. Pessoal do Paraná, pessoal de São Paulo, pessoal do Mato Grosso, pessoal da Bahia, pessoal de Goiás e de outros estados que nos assistem. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E a nossa oração por todos vocês é que Deus esteja se movendo por nós, se movendo por você, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. Aqui em São Paulo, muito calor hoje. Eu acredito que aí também na sua região. Queridos, vamos dar continuidade ao estudo que a gente já vinha fazendo sobre batalha espiritual. Estudamos a primeira lição sobre a importância da batalha espiritual, a segunda lição sobre quem é o nosso inimigo, as duas últimas lições aí, a segunda e a terceira, conhecendo o nosso inimigo, quem é Satanás, seus demônios e o que ele veio fazer na terra, o que ele está fazendo. E aprendemos muita coisa aí nessas duas últimas lições. E é bom que a gente faça uma reflexão. Você que não assistiu ainda, assista as duas lições anteriores. É bom fazer uma reflexão, queridos, e ver se algumas coisas em nossas vidas não tem algum tipo de ação do inimigo, para que a gente possa tomar as providências e ver o que está acontecendo e corrigir a rota, para que Deus possa nos livrar e nos libertar de toda e qualquer ação do inimigo. Porque, como a gente vem estudando, o Senhor Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Hoje vamos estudar sobre quem é o nosso exército. Estudamos quem é o nosso inimigo nas duas últimas lições. Agora vamos estudar sobre o que a Bíblia tem para nos ensinar, quem é o nosso exército, o exército de Deus. Quem é o nosso general, quem é o nosso comandante. Tem até um hino que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então, queridos, vamos conhecer um pouco sobre o nosso exército, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quais as armas que Ele tem a nosso dispor. Mas antes de tudo, vamos conhecer quem é Jesus. Você conhece quem é Jesus Cristo? Você conhece quem é o seu comandante? O comandante do nosso exército é o Senhor Jesus. Você o conhece? Quem é Cristo para você? Qual o Cristo que você conhece? Qual a imagem de Cristo que você conhece? Qual imagem? Para você, quem é Jesus Cristo? O Cristo é a imagem do Cristo sendo preso, espancado, carregando uma cruz, crucificado entre dois ladrões, com uma coroa de espinho na cabeça, uma lança furando o seu lado, e com um semblante triste e sofredor. É essa visão de Jesus Cristo que você tem? É esse Cristo que você conhece? Será esse o Cristo verdadeiro da Bíblia? Será esse o Cristo verdadeiro, Criador de céus e terra? Será esse? Qual Cristo que nós conhecemos? Ou será o Cristo apresentado no Brasil no Carnaval de 2020? Apresentaram um Cristo de joelhos sendo espancado pelo diabo. Para os apresentadores
dessa imagem de Cristo, Cristo é assim. E para muitos seguidores deles, dos que fizeram essa imagem, para muitos deles, e para muita gente, Jesus Cristo é assim. Essa é a visão que tem de Jesus. Mas, queridos, qual a visão que nós temos do Senhor Jesus Cristo? Quem é o seu exército? Quem é Jesus Cristo, nosso comandante? Quem é? A imagem exata de Cristo, conhecimento verdadeiro de Cristo, é que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É o que tem feito a diferença na minha vida. Como já contei para vocês, quando cheguei aqui há 22 anos atrás, um momento muito difícil e crítico da minha vida. Um momento de perdas irreparáveis em todos os aspectos. Financeiro, social, familiar. Perdas irreparáveis. Como já disse para vocês, cheguei aqui praticamente com a roupa do corpo. Havia perdido tudo. E, graças a Deus, por conhecer Jesus Cristo, por conhecer quem é verdadeiramente o meu Senhor Jesus, o seu Senhor Jesus, por conhecê-lo, por ter tido a oportunidade de conhecê-lo nesses anos todos de caminhada cristã, me permitiu voltar meu coração para Deus, voltar meu olhar para Deus, voltar meu olhar para Jesus Cristo, sua palavra, suas promessas. E me permitiu recomeçar do zero, crendo que o grande Deus da Bíblia, o poderoso Senhor Jesus, poderia fazer a diferença na minha vida. E Ele fez. E Ele fez a diferença. Mas, queridos, precisamos conhecer Jesus. Quem é Jesus Cristo? E é isso que queremos falar hoje. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Vamos ter uma palavra de oração e depois eu quero compartilhar um texto. Feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando a Tua palavra com meu irmão, com minha irmã, com meu amigo, amiga, com a minha família. E eu peço que o Senhor fale conosco. Santo Espírito, seja bem-vindo aqui a ministrar ao nosso coração, a falar ao nosso coração, a trazer uma palavra do Teu coração para o nosso coração sobre esse tema, Senhor, que é conhecendo Jesus Cristo, o comandante do exército de Deus. Fala conosco, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se você puder, em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse é livro de revelação e o capítulo 1 começa falando Jesus Cristo se manifestando para o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. E no capítulo 1 nós temos aí a revelação, Jesus Cristo dizendo para João e mostrando para João quem era ele, quem era Jesus. Quem era esse Jesus ressurreto, ressuscitado. Não é mais o Cristo da cruz. Não é mais o Cristo carregando uma cruz. Não é mais o Cristo sofredor. Agora a gente vai ver, nesse texto, o Cristo glorificado. O Cristo depois da sua ressurreição. E o apóstolo diz, a partir do verso 5, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, companheiro no reino, companheiro na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele estava preso na ilha por causa de Deus, do testemunho e da palavra de Deus. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o,
num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e na sua boca, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que vivo, fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Queridos, Apocalipse 1, capítulo 1, o Senhor Jesus se revela, se manifesta para o apóstolo João e começa a descrever quem ele era, como ele estava após a sua ressurreição. Esse texto que leio é a descrição de quem é Jesus Cristo hoje, após a sua ressurreição. Esse é o Senhor Jesus. Essa é a descrição de quem é o Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos a fundo nesse texto, deixa voltar um pouco e compartilhar sobre Jesus Cristo. Eu falei para você agora há pouco que para muitos, Jesus Cristo para muitos a figura de Jesus, a imagem de Jesus, é a imagem de um Cristo pregado numa cruz, com um semblante triste e sombrio. Para outros, a imagem é de Jesus Cristo carregando uma cruz, sendo preso, espancado, crucificado entre 2 ladrões, com uma coroa de espinho na cabeça e com a lança furando o seu lado, e um semblante triste e sofredor. Muitas pessoas e até muitos cristãos têm essa visão de Jesus, e infelizmente só essa visão, somente essa visão. E até citei que para alguns no Brasil e para alguns no mundo, e quem sabe para muita gente que pensa como estes que fizeram essa imagem de Jesus Cristo no carnaval, para eles tentaram apresentar Jesus Cristo de joelhos, sendo subjugado e espancado pelo diabo. Meus queridos irmãos e amigos, deixa eu dizer para você, essa não é a imagem de Jesus Cristo. Essa imagem é falsa. Essa não é a imagem real e verdadeira de Jesus. Nem a imagem de um Cristo pendurado na cruz, sofredor, sendo preso, espancado, carregando uma cruz e sendo pendurado na cruz entre 2 ladrões, com a coroa de espinho na cabeça e seu lado furado. Essa não é a imagem exata e verdadeira de Jesus Cristo.
Essa não é. Nem é a imagem antes dele vir ao mundo e nem é a imagem depois que ele saiu do mundo. Essa imagem de Jesus Cristo da cruz é a imagem do Cristo quando deixou a sua glória. E lá em Filipenses diz que ele renunciou ao trono, renunciou à glória que tinha, tomou a forma de homem, a forma de servo, sendo humilde, portanto se humilhando, tomou a forma de homem e de servo, sendo humilde até a morte e morte de cruz. Mas não é a forma dele, essa não é a imagem verdadeira de Jesus Cristo. Essa forma que ele tomou ao deixar a sua glória, ele tomou a forma de homem, ele tomou a minha forma, a sua forma, a minha característica de pecador e a sua característica de pecador e a característica dos pecadores do planeta. Ele tomou sobre si. Então, quando eu e você olhamos para o Cristo da cruz e você olha aquele sofrimento e tudo que ele passou, aquela não é a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Aquela é a imagem do Cristo quando tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. É o que registra Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas maldições. Então essa imagem do Cristo sofredor da cruz é a imagem do Cristo quando tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Quem devia estar pendurado naquela cruz pelos pecados é eu e você, é o homem do planeta, é os seres humanos, pelos pecados que cometem, que cometeram e que cometem. Mas quem morreu por nós, quem tomou o nosso lugar, para que a gente não fosse para aquela cruz, foi o Senhor Jesus. Então aquela imagem do Cristo pendurado na cruz, ou do Cristo carregando uma cruz, do Cristo sofredor, não é a verdadeira imagem. Essa não é a imagem verdadeira de Jesus Cristo. Essa não é. A imagem verdadeira de Jesus Cristo não é essa. Nem antes dele vir ao mundo e nem depois dele ressuscitado e sair deste mundo. Essa imagem de Jesus Cristo na cruz é quando ele toma o meu lugar, o seu lugar, na cruz do Calvário. Então essa é a imagem do Cristo humilhado, envergonhado e sofredor. É a imagem do pecador, humilhado, sofredor, escravizado, que Jesus Cristo toma essa imagem na cruz do Calvário e toma o meu lugar e o seu lugar e vai para a cruz e morre na cruz, nos substitui na cruz do Calvário. Então, essa imagem que nós conhecemos e que muita gente conhece e que a maioria dos cristãos não conhecem, essa imagem não é a verdadeira de Jesus Cristo. Essa imagem não é a realidade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a imagem do pecador, que ele tomou o lugar na cruz para morrer por nós, mas não é a imagem verdadeira, é a imagem do Cristo substituto, substituindo eu e você na cruz do Calvário. Qual a imagem de Jesus? É essa que você conhece? Essa é a imagem do Cristo humilhado, sofredor, tomando o meu e o seu lugar na cruz? Você só conhece esse Cristo? E louvamos a Deus por ele ter feito isso por nós na cruz. Mas essa não é a verdadeira imagem de Jesus. Essa não é. Essa é falsa. Porque essa é a minha imagem. Essa é a sua. Essa é a nossa. Essa é a de todos os homens. Escravizados, sofredores, semblante triste, de uma vida arruinada, de uma vida desgraçada, de uma vida longe de Deus. Ele tomou da cruz. E esses dias que ele teve com essa imagem, foi o momento da cruz, quando ele tomou o meu e o seu lugar. Mas eu quero que você conheça a imagem verdadeira de Jesus Cristo. A imagem verdadeira. Porque essa é a minha e a sua, e dos milhões de seres humanos pecadores do planeta. Essa não é a dele.
O Senhor Jesus Cristo não tem essa imagem. Não tinha antes de vir à terra e não tem depois de sair da terra. Essa é a nossa, é a minha, é a sua imagem que ele assumiu na cruz. Então, quando você olhar para a cruz e ver esse Cristo sofredor, procure enxergar você na cruz. Ele morreu por nós, ele tomou o nosso lugar. Só que essa imagem não existe mais, nem dele e nem a nossa, porque o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, porque Jesus Cristo mudou tudo. Deus tem uma nova imagem para você e para mim. E Jesus Cristo vive uma nova imagem e nos convida a viver essa nova vida e essa nova imagem que ele está vivendo agora. Queridos, quem é o Cristo que você conhece? O verdadeiro ou o falso? Qual o Cristo que você conhece, segue e serve? O verdadeiro ou o falso? Queridos, antes de adentrar o texto de Apocalipse, preste atenção numa coisa. Como já falei, o texto de Isaías conta a imagem do Cristo substituindo nós na cruz. E você pode ir lá para Isaías 53, lá está descrito a imagem do Cristo sofredor, mas é do Cristo substituindo eu e você na cruz. Não é a verdadeira. Não é a verdadeira. Porque a imagem da cruz é a imagem de cada um de nós, como já falei. Em pecados, humilhados, escravizados pelo diabo, desfigurados em sofrimento e dor. A imagem demonstrado no carnaval do Cristo de joelhos sendo espancado pelo diabo, jamais representa o Cristo verdadeiro, representa a imagem daqueles que fizeram essa imagem falsa de Cristo, representa a imagem dessas pessoas e daqueles que são como eles. Daqueles que vivem nesse mundo como eles, daqueles que desprezam a Cristo, daqueles que rejeitam a Cristo e daqueles que zombam de Cristo e de Deus. Então essa imagem é a imagem deles. Eles é que estão assim, de joelhos, humilhados, arrastados pelo diabo, pois se tornaram seus escravos e, portanto, vivem nas trevas, em escravidão total. Essa é a imagem de quem vive longe de Deus, escravo do diabo, de joelhos, sendo escravizado por Satanás. Mas essa não é a imagem dos cristãos, dos filhos de Deus, que conheceram Jesus Cristo, do Jesus ressurreto, do Jesus que o túmulo não pôde segurá-lo. Essa não é a imagem do verdadeiro. Vejamos a imagem do verdadeiro. A imagem do verdadeiro é de um Cristo vencedor, criador de céus e terra, aquele do Gênesis primeiro. Haja terra, haja mar, haja mares, haja céu, haja estrelas, haja animais, haja rios, haja montanhas, haja florestas, haja homens. Essa é a imagem do Cristo verdadeiro, do vencedor, que criou todas as coisas de uma maneira estrondosa e maravilhosa, apenas com a palavra do seu poder, sem que essas coisas nada existissem, nada. Simplesmente ele deu uma ordem, tudo isso passou a existir. Essa é a verdadeira imagem do Cristo verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Esse é o que eu tenho para apresentar para você. Esse é o que eu creio. Esse é o da Bíblia. É o verdadeiro, o Criador e o sustentador de todas as coisas. A imagem do Cristo verdadeiro é aquele que, quando entrou no mundo e começou o seu ministério, curava cegos, curava paralítico, libertava pessoas endemoniadas e oprimidas pelo diabo, gente carregando um monte de enfermidade, que era a possessão maligna, como aquela mulher que eu falei na ministração anterior, que tinha um problema de coluna, e quando Jesus expulsou o demônio dela, ela se endireitou, ficou curada. Como aquele outro surdo que Jesus curou, que expulsou o demônio dele, ele era surdo, mas quando Jesus expulsou o demônio dele, ele passou a ouvir, portanto a surdez dele era uma ação diabólica, uma opressão diabólica. O Jesus Cristo da Bíblia é esse, queridos, que cura cegos, paralíticos, liberta os oprimidos do diabo,
multiplica pães, anda por cima do mar da tempestade, fazendo a tempestade cessar. Esse é o Cristo verdadeiro, é o que ressuscita mortos, como ressuscitou Lázaro. É o Cristo acompanhado e seguido por uma multidão na terra. Esse é o verdadeiro. Essa é a imagem que passa do verdadeiro. Essa é a imagem que você precisa ter. É esse Cristo que tem que estar na sua mente, no seu coração, na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua empresa, nos seus negócios. É esse Jesus Cristo que precisa estar com você todos os dias, até o último dia da sua vida. Essa é a imagem do Cristo vencedor. É a imagem do Cristo que venceu a morte. Quando crucificaram e mataram ele e colocaram no túmulo, sabe o que aconteceu? Quando coloca-se todas as pessoas do planeta no túmulo, eles ficam lá, com exceção de 2 ou 3 que foi arrebatado ao céu. Os outros estão todos lá no túmulo, incluindo os profetas, Moisés e os profetas, os homens santos do passado e os santos que viveram até hoje estão no túmulo. Os espíritos deles estão com Deus, mas o corpo está no túmulo. Mas esse Jesus Cristo, totalmente diferente dos outros, ele não é humano. Ele se fez homem, mas ele não é homem. Ele tomou o lugar dos homens, mas ele é Deus. Sabe o que aconteceu quando mataram ele e colocaram ele no túmulo? Ao terceiro dia, a gente vai ver uma outra imagem. Quando ele espiou, a Bíblia diz lá em Mateus 27, 50 a 54, a Bíblia diz lá que quando ele morreu e ele deu o brado dizendo, está consumado, eu terminei minha tarefa na terra, está consumado a obra que eu vim fazer. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a terra tremeu, as rochas se fenderam, um terremoto absurdo aconteceu no planeta Terra. As rochas se fenderam. Os soldados que guardavam o sepulcro de Jesus ficaram assombrados e fugiram. O centurião gritou, o comandante do exército que acompanhava a morte de Jesus e seu sepultamento, assombrado, gritou, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, pelo que ele viu acontecer, queridos. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus da Bíblia. Verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus, porque ele viu o mundo sacudido pelo poder da sua presença e da sua glória, quando ele dá o brado. Esse é Jesus Cristo. Mas no capítulo 28, eu li o 27, no 28 de Mateus, de manhã cedo as mulheres foram para o sepulcro visitar Jesus Cristo. Ele estava lá colocado no sepulcro 3 dias. E no terceiro dia, domingo de manhã cedo, elas foram levar especiarias, perfumes, para colocar no túmulo de Jesus. E ao chegar no túmulo, elas têm uma surpresa tremenda. Elas se deparam com um anjo, com a grandeza e uma gloriosa manifestação, que elas ficaram assustadas com medo de tamanha e grandiosa presença desse anjo. E o anjo diz para elas, quem vocês estão buscando? E ela diz, viemos ver Jesus Cristo. Viemos ver Jesus. E o anjo diz, ele não está mais aqui. Vocês estão buscando o vivente entre os mortos. Ele vive, não está mais aqui. Quem é o seu Jesus? Você está buscando um Jesus morto? Você está buscando um Jesus na cruz? Você está buscando um Jesus pregado na cruz, fracassado, humilhado? Não, ele vive. Essa é a mensagem. Ele vive. E elas voltam e avisam para os apóstolos, olha, Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo está vazio. Ele não está mais lá, e nós encontramos um anjo dizendo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Portanto, queridos, a imagem de Jesus Cristo ressurreto é essa, túmulo vazio. A imagem de Cristo ressurreto é aquele que entra lá em João capítulo 20, 19 e 20, entra
na casa onde os discípulos estavam reunidos, com medo, as portas trancadas e com medo, porque eles tinham medo de serem mortos, tal qual Jesus tinha sido morto. E eles estavam reunidos, mas com medo, com as portas fechadas, diz a Bíblia nesse texto. E com as portas fechadas, Jesus Cristo entra e se coloca no meio deles e diz: Pai, seja convosco. E eles assombrados, pensando que estava vendo um espírito, porque entrar com as portas fechadas, como é que entrou? Mas olhava e era Jesus, e ele diz, e eles perguntam: mas é o Senhor mesmo? E Jesus diz: sou eu. Olha os cravos aqui, olha a minha mão, olha os cravos, olha o sinal dos cravos aqui. Olha os sinais do lado, da lança no meu lado, os sinais dos pregos, da cruz, sou eu mesmo, mas eu vivo, e eu tenho todo o poder, a ponto de entrar numa casa com as portas fechadas, e estou aqui no meio de vocês. Esse é Jesus Cristo, querido. Essa é a imagem que eu tenho da Bíblia, do meu Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E agora, caminhando para o final hoje, é o texto que eu li de Apocalipse. Ele se manifesta para um dos últimos discípulos, já por volta do ano 60, 70 depois da sua morte, que estava preso na ilha de Patmos, o apóstolo João. E ele se manifesta para João, dizendo para João, ele arrebata João, leva para um lugar, e manifesta para João, dizendo: João ouve uma voz, ouvi uma voz poderosa de trás de mim, como de trombeta, e a voz dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele disse: eu sou o começo e eu sou o fim. Sou eu que criei todas as coisas e sou eu que vou colocar fim em todas as coisas. Sou eu que vou criar novos céus e nova terra. Sou o começo e eu sou o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. E o que eu estou mostrando para você, você escreve e envia às 7 igrejas. E faz uma carta e envia às 7 igrejas. Da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia e Laodiceia. E o que está escrito, e o que foi mostrado, é só você ler o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que está mostrando aí nesses 2 capítulos, o que foi que ele mostrou para João, e falou sobre o que ele viu dessas igrejas, incluindo a nossa, do tempo do fim, que é a Laodiceia. Ele veio para mostrar, falar sobre o futuro, falar sobre o fim do mundo, falar sobre o juízo de Deus com o mundo, falar sobre sua segunda volta, falar sobre o arrebatamento da igreja, e falar sobre a segunda volta e o julgamento das nações, e o seu reino milenar, e a condenação do diabo, e a prisão de Satanás e seus demônios. E ele fala tudo isso no Apocalipse. Mas nesse capítulo ele demonstra quem ele é, o seu poder. E o João disse: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Presta atenção, 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido por uma roupa branca, cingido os peitos com cinto de ouro, a sua cabeça, cabelos brancos como a lã, e os seus olhos como chama de fogo. Esse é Jesus Cristo, o Cristo vivo, ressurreto, poderoso, tremendo desse jeito. Voz como de muitas águas, como de trovão, como de trombeta, uma voz ensurdecedora, uma presença gloriosa. No meio de 7 castiçais de ouro, com a roupa branca comprida, cingida com cinto de ouro, cabeça branco, cabelo branco, olhos como de fogo, chama de fogo, olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente, como latão reluzente colocado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra, na sua mão direita,
espada aguda da sua boca, saía uma espada aguda, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, e na sua destra, na sua mão direita, ele tinha as 7 estrelas na sua mão direita, da sua boca uma espada aguda saía, e ele diz: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Ele repete: eu sou aquele que foi morto, mas eis que vivo. Eu morri na cruz por você, mas eu estou vivo, e vivo para todo sempre. E tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus Cristo. O Jesus Cristo vivo, esse é o comandante do seu exército, do meu exército, do exército de Deus. Esse é aquele que prometeu estar comigo e com você. Ele disse: estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século, até o último dia. É esse Jesus que diz, que promete e que está comigo e com você, aí onde você está, e comigo aqui, até o último dia da nossa vida. Esse Jesus glorioso, grandioso, poderoso, que promete estar conosco, é esse que eu preciso enxergar, é esse que eu preciso ver, é esse que eu preciso conhecer, queridos. É esse Jesus. É esse Jesus. No começo do capítulo ele diz que ele é a fiel testemunha. Capítulo 1, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o primeiro e o último, aquele que os olhos é como chama de fogo. Lá no capítulo 19 diz que os olhos dele é como o sol, os pés como latão reluzente, voz de muitas águas, que tem nas suas mãos as 7 estrelas, ou seja, os anjos da igreja. Ele tem nas suas mãos a liderança da igreja, da verdadeira, da igreja dele. Os anjos da verdadeira igreja estão nas mãos de Jesus, mas os da verdadeira, quem não é dele, não está na mão dele. Infelizmente tem muitas igrejas e tem muitos anjos que o Senhor não está mais dentro, como ele fala lá em Apocalipse, ele já está do lado de fora. Mas a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ele tem os anjos, a liderança, na sua mão direita, e ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e os castiçais são as igrejas. Então esse Jesus, ele quer ter nas suas mãos a liderança da sua igreja, e ele quer andar no meio da igreja, da sua igreja, da verdadeira. Ele quer andar no meio da sua igreja. Essa é a revelação verdadeira de Jesus Cristo. E ele diz: estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Queridos, eu encerro essa primeira parte sobre conhecendo Jesus Cristo, hoje, nesta manhã. Parando por aqui, com Apocalipse, capítulo 1. Depois, na próxima, nós vamos ministrar, compartilhar com vocês, capítulo 5, capítulo 6, a revelação de Jesus, capítulo 19 e 20. Vamos falar ainda da grandiosidade desse Jesus. Mas eu encerro essa primeira parte nessa manhã. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você através desses textos, através dessa revelação grandiosa que o Senhor já permitiu a gente conhecer dele nesta manhã. Eu espero que essa palavra que o Senhor já trouxe para nós, que já foi citada para você aqui, nos textos anteriores que eu li, e mais esse texto de Apocalipse, tenha tocado ao seu coração para uma revelação verdadeira da pessoa do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Volte para essa palavra. Leia essa palavra. E que o Espírito Santo esteja tocando você, que o Cristo que você precisa abraçar e conhecer e ter aí na sua casa e na sua vida, é esse que está se revelando aqui na sua palavra. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima ministração, se Deus nos permitir. Deus abençoe você. Amém.